Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver essa questão aí que caiu na SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e pediu para calcular o termo independente de x no desenvolvimento deste binômio aí, ó, x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado elevado à 10ª potência. E as opções de respostas têm letra A, 110, letra B, 220, letra C, 310, letra D, 410 e letra E, 510. Então vamos à resolução. Nós temos aí o nosso binômio, cujo primeiro termo é x ao cubo e o segundo termo é menos 1 sobre x ao quadrado. E o nosso binômio está elevado à 10ª potência. E ele quer que encontremos aí o termo independente. Pois bem, antes de resolvermos essa questão, vamos fazer aqui uma breve revisão aí do binômio de Newton, para que possamos chegar de uma forma mais rápida ao resultado do desenvolvimento desse binômio e encontrarmos aí o termo independente. Então vamos pegar aqui um binômio muito conhecido, x mais a elevado ao cubo. Esse binômio é conhecido e nós já sabemos resolvê-lo, tá? O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes agora o produto do primeiro termo, multiplicado pelo quadrado agora do segundo, mais o cubo do segundo termo. Então, observem atentamente aí, ó, o expoente do binômio é 3 e as potências elas vão decrescendo, ó. As potências de x. X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e no último caso aqui, ó, x elevado a 0. Então, as potências de x, elas do primeiro termo, elas são decrescentes. Isso é padrão, tá? No desenvolvimento do binômio de Newton. E agora observe as potências do segundo termo aí, que é A. Vou mudar a cor aqui. Então aqui, ó, agora vamos observar as potências de A. No primeiro termo não aparece A. Então nós temos aí, ó, x elevado a 3 que multiplica A elevado a 0. A elevado a 0 é 1, então é a potência de A do primeiro termo. Aqui ó, aparece A elevado a 1. Aqui aparece A elevado a 2. E aqui aparece A elevado a 3. Então, observem, do primeiro termo as potências são decrescentes, vai de 3 até 0. E no segundo termo as potências são crescentes, vai de 0, ó, 0, 1, 2, 3, até 3. Então isso é importante observar, isso é padrão no binômio de Newton. Outra coisa, quando aqui o expoente aqui, ó, quando o expoente é apenas o x, sem estar elevado a um valor, no caso está elevado a 1, x elevado a 1, o termo independente vai ser o último termo que aparece aqui, ó, esse último termo aqui que vai ser o termo independente. Observe que aqui nós temos x elevado a 0. Isso porque o segundo termo, no segundo termo que é A, ele não influencia no resultado do x, tá? O x aí não vai depender, o segundo termo não vai depender do primeiro. É outra variável. Então isso é importante, tá? No desenvolvimento do binômio de Newton, o último termo, que no caso é o quarto termo, tá? É 3 mais 1. Então, no caso, é o quarto termo, vai ser o termo independente. E observem as potências. Do x é decrescente, do primeiro termo é decrescente, do segundo termo são crescentes. Do primeiro termo, elas vão decrescendo de 1 em 1, isso porque o expoente do x é igual a 1. O expoente do x é igual a 1. Isso aqui é importante, tá? E as potências do segundo termo vão crescendo de 0 até 3. Isso também porque o expoente aí, ó, o expoente
do A, que é do segundo termo, também igual a 1. Agora, na nossa questão, ele complicou aqui o máximo. Na nossa questão, ele complicou o máximo possível. Colocou o expoente do primeiro termo igual a 3, não igual a 1. No segundo termo, ele colocou no denominador um x, tá? Que é a mesma variável do primeiro termo, e além disso está elevado ao quadrado. Então, nós vamos fazer a seguinte observação. Observe que em cada termo apresenta o produto do primeiro termo, que no caso é x ao cubo, pelo segundo termo, que no caso é 1 sobre x ao quadrado. Então, nós vamos ter que dividir aí, ó, transformar isso em uma só potência. Como vai aparecer potências de bases iguais, então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Isso vai ocorrer aí. E o detalhe, neste caso, o 11º termo não será o termo independente, tá? Leve isso em consideração. O último termo aí, nesse caso, não será o termo independente. Isso porque esse x aí que está no segundo termo, ele vai influenciar na resposta. Então, nós temos que observar que as potências desse binômio aí elevado a 10, elas vão decrescendo, só que agora de 3 em 3, porque o expoente do x é 3. E as potências do segundo termo, elas vão crescer, só que de 2 em 2, porque o expoente do x é igual a 2. Então, nós temos aí, ó, observe, vamos colocar aqui, as potências do x vai ser, como o x é 3, ó, 3 vezes 10 é 30, então vai começar de 30, aí vai diminuindo de 3 em 3, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 e 0. E as potências do segundo termo, elas vão aumentando de 2 em 2, começando do 0, 0, aí vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Observe que elas vão se encontrar aqui, ó, nesta posição, que vai ser primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo. Esse é o sétimo termo do desenvolvimento deste binômio, do binômio x ao cubo menos 1x ao quadrado elevado a 10. Esse é o sétimo termo, e é aí que os expoentes do numerador e do denominador são iguais. Aí quando eu subtrair esses expoentes, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, vai ficar igual a 0. Aí eu vou encontrar o meu termo independente, que é justamente o sétimo termo. E para o cálculo do sétimo termo, nós vamos fazer as seguintes operações. Vamos pegar 10, agrupar de 6 em 6. Observe que o P é 6, tá? Quando é o sétimo termo, lembre-se lá que é P mais 1. Então, o P tem que ser 6. 6 mais 1 para dar os 7 lá. Então, tem que agrupar de 6 em 6, uma unidade a menos. Aí eu vou pegar, esse termo vai ser o termo independente, tá? Então, não vai ter aqui, não vai ter a variável x. Então, fazemos essa conta aqui, ó. 10 tomado 6 a 6 vai ficar 10 fatorial. Sobre, aqui no denominador eu ponho 6 fatorial. E 10 menos 6, 4 fatorial. Aí resolve isso aqui, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Aqui eu paro, porque tem um 6 aqui embaixo para ser cancelado. E 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, fazendo as simplificações, eu cancelo este com este. Aí eu posso também, ó, dividir aqui, no caso, 10 por 2, que eu já sei que vai dar 5. 9 por 3, que eu já sei que vai dar 3. 8 por 4, que eu já sei que vai dar 2. Então, cancelei todos os denominadores. Sobrou no numerador 5 vezes 3, que é 15, vezes 2, que é 30, vezes 7, esse 7 aqui que não foi riscado,
que é 210. Então tá aí a resposta, tá? O termo independente, neste binômio aqui, a resposta letra B, tá? Então observe que fizemos aí, usando aí um raciocínio, tá? Você colocando esse raciocínio em prática, você vai chegar muito mais rápido à solução desse tipo de questão. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Colabore com o nosso canal aí, dando um joinha, se inscrevendo e ativando o sino para receber novas notificações. Não esqueça de contribuir com o joinha aí. Até mais.